Mas eu quero nesse momento compartilhar algo com vocês que Deus tem colocado no nosso coração, mas quero fazer uma oração antes. Vamos orar. Peça ao Senhor para que Ele fale com você, para que Ele ministre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, esta é uma manhã muito importante, especial para as nossas vidas. Estamos aqui reunidos na Tua presença. Graças te damos, Pai, por esse momento em que nós podemos parar, sentar e ouvir a voz do Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir o que Deus tem para ministrar em nossas vidas. Que desça sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai, uma revelação, uma palavra revelada, rema, que caia dentro de nós, e que isso possa, Senhor, trazer mudanças, transformações nas nossas vidas. Que a Tua palavra não volte vazia, mas ela venha e produza aquilo que ela foi enviada ou será enviada, Senhor, para produzir. Em nome de Jesus Cristo estamos abertos, nossos corações escancarados para receber de Ti, Pai. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Amém, queridos? Bom, chegamos aí ao fim de mais um ano. Praticamente no próximo sábado nós estaremos aqui nesse culto de virada. E a propósito,
eu creio que nós estamos entrando num ano de muita conquista, de muitas bênçãos para as nossas vidas. Eu gostaria de começar lendo um texto que está em João capítulo 12, versículo 46. João 12, 46. O Ministério Arte estava aqui ministrando nesse momento sobre Jesus, o teu nome é luz, e as trevas fugirão. Aqui nesse texto diz assim: eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Quem disse isso? Jesus. Foi Jesus quem disse que ele tinha vindo como luz sobre este mundo, a fim de que todo aquele que nele crê não permaneça na escuridão. Hoje eu quero falar um pouquinho, querido, sobre um tema, o que é Hanukkah. O que é Hanukkah? A gente tem, às vezes durante esses 2, 3 últimos anos, falado um pouquinho sobre isso, mas nós queremos intensificar isso daqui para frente. No próximo ano já está praticamente no nosso planejamento anual de nós celebrarmos isso de uma forma um pouco mais veemente, mais contundente, porque quando a gente entende o que significa isso, o que é Hanukkah, nós percebemos que de verdade Jesus é a luz do mundo e Ele veio para fazer a diferença, para tirar as pessoas das trevas e da escuridão. Já adiantando, eu acho que vocês já devem ter visto, o ano que vem, o decreto do próximo ano de Bogotá é a luz do mundo. Esse será o tema da convenção agora em janeiro em Bogotá, a luz do mundo. Nós vamos falar muito sobre isso também no próximo ano, a luz do mundo. Mas focando aqui no Hanukkah, Hanukkah é uma festa em Israel e ela é também conhecida como um festival de luzes, de muita luz. É uma palavra hebraica que significa dedicação. Hanukkah significa dedicação, significa reconsagração. E é sobre isso que nós queremos focar nas nossas vidas, na nossa igreja, nesta manhã. E para isso eu gostaria de contar um pouquinho a história bíblica, a história de como isso aconteceu, como o Hanukkah, não num contexto, vamos dizer assim, bíblico. Você não vai encontrar isso lá, por quê? Você vai encontrar isso no livro dos Macabeus, 1º e 2º Macabeus, que são livros considerados como apócrifos, mas dentro de um contexto de história que existiram. E tudo começa aí por volta de mais ou menos 200 anos antes de Cristo, quando os judeus, imagine, o povo de Israel, eles viviam como um povo autônomo na terra de Israel, eles não tinham identidade, e a qual nessa época, esse povo, ele era controlado pelo rei Seleucida da Síria, e o povo judeu, queridos, eles pagavam impostos nessa época à Síria e aceitava as autoridades seleucicas, ou seja, por que eles faziam isso? Em troca de serem livres, para viver a sua própria fé e para manter o seu modo de vida, de fé, expressar a sua fé. O povo de Israel então tinha que pagar impostos para a Síria para viver em liberdade, para poder expressar a sua fé, para poder viver a sua identidade, vamos dizer assim. 20 anos depois, mais ou menos, anos 180 anos antes de Cristo, um homem chamado Antíoco IV Epífanes, ele ascendeu ao trono da Seleucia, ou seja, a Seleucia tomou agora um novo rei, assume, e este rei, ele tem um braço remanescente do Império Grego. Imagina, ele vem de descendência grega, esse Antíoco, e ele então encontra barreiras da dominação do povo de Israel, porque o povo de Israel estava forte, embora pagavam os seus impostos, e o povo de Israel, eles viviam a sua fé.
Só que por isso, esse Antíoco, ele encontra essa barreira de dominar Israel de uma forma completa. O povo de Israel não deixava, eles estavam fortes ali. E o modo mais fácil, ou mais prático, para resolver isso, era o quê? Dominar o povo de Israel de uma forma completa. Dominar o povo de Israel de uma forma inteira. E mais precisamente, eles precisavam, a Judéia no sul de Israel estava muito forte, ele tinha que dominar. O que ele faz? Ele começa então a impor uma firme cultura grega, uma cultura da Grécia sobre os judeus, e aí eles começaram então com isso a eliminar aquilo que estava unificando em qualquer um que estivesse a lei deles, que a lei do povo de Israel era o quê? A Torá. E eles queriam destruir, quando eu digo o rei, juntamente com todos os seus governo queria que a Torá não permanecesse. E aí o rei, então, Antíoco, o que ele faz, queridos? Ele ordenou que todos aqueles que estavam sob o seu domínio, em específico, o povo de Israel, imagina, né? Sempre o povo de Israel sofreu até hoje, nós vemos isso, essa tendência de querer aniquilar, de querer acabar, de querer sufocar a identidade do povo de Israel. E qual era a decisão? Eles tinham que abandonar a sua religião e os seus costumes. O rei disse: ou vocês fazem isso, ou vocês vão ser aniquilados. E aqui, queridos, no caso dos judeus, isso não funcionou, pelo menos em partes. Por quê? Porque muitos judeus, principalmente os mais ricos, claro, eles aderiram ao helenismo, que era essa cultura grega que estava sendo implantada pelo rei Antíoco. E aí, eles ficaram ali, esses ricos, conhecidos, odiados pelos judeus mais pobres, como os helenizados. Os judeus mais ricos agora são os judeus helenizados. E uma vez, queridos, que eles fazem isso, os judeus mais ricos, eles tentam fazer a cabeça dos judeus mais inferiores, mais pobres, para que eles também seguissem essa cultura grega. E aí Antíoco então queria transformar Jerusalém em uma polis. Polis seria uma cidade grega, e sabe o que aconteceu? Ele conseguiu transformar Jerusalém numa cidade grega, ele conseguiu helenizar, ele conseguiu trazer essa cultura. Anos depois, um pouquinho depois, em 167 antes de Cristo, após acabar uma revolta, imagina, o povo judeu, embora eles se submeteram a isso, mas havia sempre revoltas, sempre manifestações, para que eles não se deixassem ser dominados. E aí, esse rei Antíoco, que eles ordenou que fosse construído, imagine agora, olha só, como é terrível o que o inferno tenta fazer de uma forma sutil, e isso tem contexto espiritual, queridos, e é isso que nós precisamos entender. Ele constrói um altar de Zeus, erguido, sabe onde? No templo, fazendo então sacrifícios de animais imundos, conhecidos como os nãos kasher. Kasher é animais imundos, aqueles que não são sagrados, não são consagrados por Deus, e eles começam a sacrificar esses animais imundos no altar. E aí o que eles fazem? Proíbem a Torá de ser lida, de ser praticada, sendo morto todo aquele que descumprisse tal ordem. Irmãos, será que a gente parece que não está ouvindo umas coisas meio assim nos dias que nós estamos vivendo também? Já parou para pensar? Contextos espirituais. Imagine se daqui a pouco chega uma lei, nós não podemos mais ler a Bíblia, mas praticar a nossa fé, e todo aquele que descumpre isso vai ser morto. E isso estava acontecendo em 160 antes de Cristo. E então, queridos, numa cidade chamada Modim, uma cidade
dos Macabeus, uma cidade verídica. Se você entrar, você vê isso, você vai conhecer lá, você vai ver uma cidade que fica ao sul de Jerusalém. Tem ali o início, uma ofensiva. O povo de Israel começa então um contra-ataque grego-sírio. Começam a atacar os gregos, os sírios, lideradas por um homem chamado Matatias. Na verdade conhecido, o nome Matatias na nossa língua, mas na língua deles era Matatial. Matatial era um homem, um sacerdote judeu da família de Hasmoneu, ou seja, e esse homem ele tinha 5 filhos. Esses 5 filhos, João, Simeão, Eliezer, Jonatas e Judá na nossa língua. Eu estou falando um pouco disso porque após a morte do pai desses meninos, desses homens, após a morte desse sacerdote Matatias, Judá, um desses filhos, ele toma a frente dessa batalha com um pequenino exército. Oh meu Deus, sempre Deus faz isso, queridos. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de poucos que crê, que acredita, para fazer as coisas acontecerem. Judá, com um pequenino exército, formado por uma maioria de camponeses, queridos. O exército eram camponeses, pessoas que nem sabiam lutar. E mesmo assim, a história diz que Judá e esse exército, eles conseguiram lograr vencer o forte exército de Antíoco no ano 164 antes de Cristo. E ali, sabe o que acontece, queridos? Com esse pequeno exército, eles libertam Jerusalém. Eles retomam Jerusalém. E quando eles retomam Jerusalém, eles fazem algo no templo. Primeira coisa, eles purificam, eles reconsagram e dedicam o templo sagrado a Deus. Prestem atenção nisso, queridos. Aqui está o primeiro milagre nesse contexto de ministração. Um pequeno exército que vence um grande exército e reconsagra, dedica o templo a Deus. Ou seja, o pequenino exército judeus, queridos, eles recuperam Jerusalém, recuperam o templo, e por isso, então, Judas o Macabeu significa martelo. Ele se tornou conhecido como Judas Martelo, e ele mesmo ordena que esse templo fosse limpo, purificado, reconsagrado, dedicado, e que um novo altar fosse então reconstruído no lugar daquele que havia sido profanado por objetos consagrados ou dedicados que foram feitos aos antigos deuses. E aí? Vamos dar uma pausa, queridos, nesse primeiro milagre e trazer isso para uma realidade espiritual hoje. Hoje, no contexto espiritual, queridos, a história de Hanukkah, ela nos deve lembrar de que Deus chamou o seu povo, que somos nós. Deus chamou a sua igreja para estar separada do mundo, como diz 1 Pedro 2:9. Sacerdócio real, povo santo, escolhido, separado por Deus. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser o que Cristo projetou que a igreja seja. E assim, queridos, como os macabeus resistiram à tentativa de Antíoco para destruir a sua herança cultural, religiosa, assim também nós devemos permanecer firmes nos dias atuais contra todas as pressões modernas que nós estamos vendo, para que não conformemos com esses padrões pagãos do mundo. É isso que começa, daqui a pouco nós vamos entender um todo, mas a Hanukkah significa isso, queridos. Já começa Deus trazendo um milagre de reconsagração, de tomar, de conquistar áreas das nossas vidas. Hanukkah significa que nós temos que contradizer, combater todas as pressões pagãs que o inferno tem levantado nos dias atuais de forma moderna, como nós estamos vendo. E como ocorreu, queridos, no tempo dos Macabeus,
embora hoje de uma forma diferente, há uma guerra contra o corpo de Cristo. Para quê? A fim de que destrua os sagrados valores judaicos cristãos. Nós sabemos disso. Há uma guerra, queridos. Ontem eu vi um vídeo de pessoas dizendo assim: nós somos contra a família, sim, e rindo, todo mundo rindo, num palco, vocês não imaginam a quantidade de gente. Nós estamos aqui para destruir as famílias, sim. Nós somos contra o casamento, sim. Eu fiquei abismado de ver, queridos, as ideologias que estão sendo plantadas e implantadas. E nós não podemos perder esses valores judaicos cristãos. Nós estamos neste mundo, e nós que devemos influenciar o mundo. Nós não podemos ser dominados, queridos, pelos seus valores negativos, ofensivos à santidade de Deus, a noiva, o cordeiro, do cordeiro que somos nós, a igreja. Nós não pertencemos a um sistema anti-Deus deste mundo. Não pertencemos. João capítulo 17, do versículo 11 ao 16, ali diz que nós devemos nos opor às sutis. São coisas pequenas, queridos, que a gente acha que não tem importância, que às vezes a gente traz para dentro da nossa casa, ou dentro do nosso coração, ou no nosso templo, e nós vamos entender isso de uma forma espiritual, e a gente vai assimilando essas maneiras modernas, e nós vamos cedendo aquilo que o mundo está oferecendo. Infelizmente, como ocorreu nos dias de Antíoco, queridos, muitos do chamado povo de Deus têm sido ou têm assimilado essa cultura alheia aos princípios bíblicos do reino de Deus. E hoje já está em andamento, queridos, projetos de destruição paulatina dos mais sagrados valores do povo da nova aliança. Existem projetos terríveis, através de leis da educação, da mídia, da arte, da cultura. Meu Deus, é terrível, queridos. Há uma busca sistemática, queridos, da neutralização da nossa cultura bíblica. Todos os dias existe alguém lutando sistematicamente para que a cultura judaica cristã não permaneça, para que a origem bíblica não permaneça. Há uma sistematização, queridos, para neutralizar as expressões pessoais de fé do povo, do verdadeiro culto a Deus, das sagradas escrituras, levando o povo então à completa assimilação desses, eu diria assim, para não dizer outra coisa, queridos, desses nefastos valores morais, que têm destruído de uma forma espiritualmente essa maldita pós-modernidade em que nós estamos vendo. Esse é o primeiro milagre. O segundo milagre, queridos, que é o mais sobrenatural, e é esse que deu a origem então à festa do Hanukkah. Preste atenção: após a purificação dessa cidade santa, Jerusalém, e a casa de Deus, o templo, foi então constatado que só havia um jarrinho, um potinho de azeite. Que azeite era esse? Era um azeite puro, um azeite que era extraído. Nós já vimos isso. Existem 4 extrações de azeite da azeitona, cada um tem um significado e um propósito, mas o azeite mais puro era um azeite que era oferecido, colocado na menorá, para que ficasse queimando 24 horas, no outro dia era renovado e assim por diante. E eles precisavam, para completar essa dedicação da casa do Senhor, para consagrar a casa do Senhor, que estava debaixo de tantos decretos malditos ali, precisava ser reconsagrado. E para ser reconsagrado, purificado, eles precisavam de azeite para colocar na menorá. E aí, quando eles foram fazer isso, que eles perceberam que havia um jarrinho de azeite puro no templo, com um selo intacto. Eu achei interessante, quando eu estava estudando, chama Kohen Gadol, ou seja, sumo sacerdote. Era um jarro que o sumo sacerdote tinha ali. Para quê? Para que as luzes da menorá fossem acesas. E isso
segundo o jarrinho, a quantidade dava só para um dia, não dava para mais. Era um dia, mas milagrosamente, queridos, isso é história, isso é fato. Aquele óleo durou 8 dias. Aquele jarrinho de óleo duplicou e durou 8 dias. O suficiente, o tempo suficiente para que esse novo azeite fosse preparado, um novo azeite puro fosse preparado. Inclusive isso você vai ver lá em Êxodo capítulo 27, versículo 20 e 21, aonde o azeite, segundo a Torá, tinha que ser preparado, purificado para ser colocado nesse candelabro. Bom, o milagre aqui, queridos, se caracteriza o quê? Que para a reconsagração do templo, não havia óleo suficiente para acender a lâmpada no templo, que era o candelabro. Não tinha. Mas, mesmo assim, quando eles colocaram o óleo na lâmpada, isso era um sinal de Deus, que Deus estaria com eles. O óleo queimou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 6, 7, 8 dias. 8, querido, significa o quê? 8 significa recomeço, 8 significa redenção. 8 é um número que nós conhecemos como o número de Cristo, o número de Jesus. Jesus, recomeço. 8 dias era algo profético que estava dizendo: a nossa redenção está chegando. E hoje, pastor, queridos, em segundo lugar, a festa do Hanukkah deve servir hoje para nós um lembrete de um milagre da luz maior que aquele que aconteceu ou que o Hanukkah celebrou naquele fato. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, a luz do mundo. Ele é a luz que veio para ficar acesa, não 8, mas o tempo inteiro, a vida toda. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 4 e 5, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Ou seja, se a gente ver, queridos, na Bíblia, nós vamos ver vários textos. João 1, versículo 9 diz que ele, portanto, é a luz que resplandece nas trevas, ele é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O próprio Jesus proclamou em João 9,5: eu sou a luz do mundo. Amém, queridos? E ainda acrescentou no capítulo de João 12, versículo 36, na parte A, Jesus ainda falando: creiam na luz enquanto há tempo, deste modo vocês tornarão filhos da luz. Como Jesus, a luz do mundo, veio, queridos, com um propósito, ele veio para reproduzir essa luz nos filhos deles, que somos nós, filhos de Deus. A sua luz em nós deve ser irradiada nas trevas. A sua luz em nós deve ser irradiada entre as pessoas que não conhecem a Deus. Eu estou aqui, quero até ler. Hoje de manhã eu recebi um sonho, queridos, de uma pessoa que diz que teve um sonho e estava uma grande tempestade, muitos estavam perdendo a vida, mas uma grande parte saía da tempestade do mar e chegava à praia. E a pessoa ainda escreve assim: clamamos a Deus para que nos ajude a salvar o maior número de pessoas. Existem muitas pessoas em trevas hoje. Existem muitas pessoas, queridos, que estão em trevas, e nós somos essa luz que precisa resplandecer em meio às trevas. Jesus declarou no versículo que nós lemos lá no comecinho, capítulo 12 de João, versículo 46, eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que nele crê, oh meu Deus, não permaneça na escuridão. Nós precisamos anunciar Jesus, queridos, para que as pessoas não permaneçam na escuridão.
não permaneça. Eu vou ler um texto com vocês agora que está em Mateus 5:14 ao 16 na NAA, que diz assim: olha só o que Jesus está dizendo sobre nós, queridos. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Meu Deus. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão à casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras de vocês que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Diga assim: eu sou a igreja, e a igreja foi chamada para refletir a luz de Cristo. Você crê nisso? Nós fomos chamados para refletir Cristo, amém, queridos? Bom, a partir então destes milagres, o festival do Hanukkah foi instituído por esse homem Judas Macabeu e seus irmãos. Para quê, queridos? Para celebrar esse evento. Esses acontecimentos de tomada do templo, reconsagração do templo e esse milagre, esse segundo milagre de um azeite que daria para um dia e ficou 8 dias queimando. E aí, pastor? Irmãos, vamos focar um pouco agora. Desde então, os judeus eles celebram esta chamada festa da dedicação. Como eu disse, Hanukkah significa dedicação. Festa de Hanukkah. Todos os anos, durante 8 dias, representando os 8 dias do milagre no fogo no templo, o símbolo maior deles, do Hanukkah, é o candelabro de 9 pontas que vocês estão vendo ali, chamado, esse candelabro, aquele candelabro que nós temos ali, chama Menorá. Esse candelabro chama Hanukkah. Hanukkah é o candelabro de 9 pontas. Agora que interessante, queridos. Essa Hanukkah, como vocês podem ver, elas possuem 8 velas, 8 pontas e uma central. A mais alta que as outras, ela é chamada de Shamash, que significa servente, servo. Aquela ponta maior significa Shamash, servente, servo. Com a qual, olha que interessante, todas as demais 8 velas são acesas através dessa central. Eles primeiro acendem a do centro, a primeira vela, colocam ali. E já no primeiro dia, eles pegam essa que servem as demais. No primeiro dia da festa, eles acendem uma vela. No segundo dia da festa, eles acendem a segunda vela. No terceiro dia da festa, acende a terceira vela. Este é o contexto, queridos. Essas velas são acesas a cada dia, e é costume judaico colocar a Hanukkah aonde? Olha só, na janela de suas casas. Qual o propósito disso? Durante todas as noites, a Hanukkah está ali, e aí eles se unem em comunhão familiar entre os amigos para celebrar essa luz, que infelizmente eles não têm a revelação como nós temos de quem é essa luz. Ou seja, Hanukkah, irmãos, é uma festa marcada por um clima familiar. E é isso que nós queremos, criar uma cultura como igreja, de desenvolver essa festa, queridos, como uma festa de alegria, entre família, entre amigos, uma grande festa de alegria. E a primeira noite do Hanukkah começa quando? No pôr do sol, do 24º dia do mês judaico chamado Kislei, que é o mês de dezembro. Na viração do dia, do 24º dia, começa então a celebração, a festa comemora a partir desse 8º dia, desse 24º dia por 8 dias, e uma vez então que na tradução judaica, no dia do calendário começa o pôr do sol, a festa então começa quando? No dia 25 de Kislev, desculpa, não é Kislev, é Kislev. Começa a festa 25 de dezembro.
data em que o templo foi dedicado e reconsagrado. Queridos, vamos trazer um pouco para um contexto hoje. Olhando para a celebração aqui e as traduções, as tradições em torno da Hanukkah, nós não vamos ficar celebrando festas judaicas. Não é o nosso propósito. No contexto judaico, judaizando nada. Nós estamos falando, queridos, de o ler. É possível a gente ler, nesse contexto, uma mensagem profética para a noiva de Cristo. É possível, queridos, que a gente consiga entender e possamos ser instruídos a nos preparar para o regresso do nosso Rei, através dessa festa, Jesus, a luz do mundo. Ou seja, nós cremos, queridos, que como seguidores de Jesus, nós temos bons motivos para celebrar festas bíblicas. Nós já sabemos disso. E esse tema principal de Hanukkah é o quê? Reconsagração do templo. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao 20, nós não vamos ler, mas lá relata que nós, crentes nascidos de novo, somos o quê? O templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Os crentes, queridos, não judeus, nós somos co-herdeiros em Cristo das promessas de Abraão, segundo Gálatas 3:29. Está escrito: nós fomos implantados, nós fomos enxertados na videira, e as promessas de Abraão, nós somos descendência dele, as quais nós, como crentes em Jesus, podemos hoje, como templos do Espírito Santo, fazer algo. Fazer o quê, queridos? Para que serve para nós esta festa? Para a gente ficar fazendo só festas? Não, queridos. Nesta celebração, nós temos uma oportunidade de reconsagrarmos, de rededicarmos nossas vidas inteiramente a Deus. O João chegou aqui hoje e disse assim: alegrem-se sempre, entreguem tudo a Deus, coloquem tudo diante dele, suas vidas, seu esposo, ele falou, seu marido aí. Ele não sabia de nada disso, queridos, mas esse final de ano, a festa de Hanukkah, o propósito principal é que a gente reconsagre a nossa vida, o templo do Espírito Santo a Deus. Festa do Hanukkah é dedicação. Festa de Hanukkah é a gente se colocar à disposição do serviço do Senhor. Festa do Hanukkah é a gente tirar tudo aquilo, queridos, que às vezes a gente vem contaminando nossas vidas, e colocar tudo diante de Deus. É claro que nós não precisamos de um dia específico para fazer reconsagração. Tem que ser só nesse dia, quer dizer que eu posso viver o ano inteiro fazendo um monte de coisa. Não, não é isso, queridos. Mas isso nos traz a lembrança, afinal nós estamos debaixo da graça, mas se trata de uma oportunidade na qual nós podemos sim celebrar essa data, agradecendo e nos alegrando, como João disse o texto. Alegrem-se sempre, alegrando-nos coletivamente, queridos, nos termos de que eu e você, nós fomos salvos, e agradecer a Deus por esse privilégio que nós temos, enquanto tantos ainda parecem ou estão perecendo, separados da graça de Deus, da comunidade de Israel. Nós temos como celebrar Jesus, o Salvador, a luz do mundo. E apesar, queridos, de nós sermos a luz do mundo, nós vivemos no mundo que a Bíblia diz que jaz em trevas, e que muitas vezes nos contamina, que muitas vezes vem exercendo sobre nós todo tipo de influência negativa. E então, queridos, nesses dias, nós sentimos a liberdade de quê? De fazer uma reconsagração a Deus, de rededicar a nossa vida a Deus, dedicando coletivamente que nós somos livres de qualquer tipo de jugo do inferno, estamos livres em Jesus. E se nós meditarmos um pouquinho, queridos, sobre quantas vezes nós pecamos, cometemos
coisas incorretas, se nós meditarmos quantas vezes nós comemos, nós bebemos, nós ouvimos e vemos o que não deveríamos, queridos, ou quantas vezes nós tocamos em coisas que não deveríamos tocar e etc., nós encontraremos sim muito sentido nessa festa para reconsagrar as nossas vidas, para rededicar as nossas vidas. Deus nos dá a santidade, Ele é santo, diz: sede santos como eu sou santo, mas quem decide manter-se em santidade somos nós, somos eu e você, e nós precisamos nos lembrar do livro de Esdras, livro de Neemias, que quando eles reconstruíram o templo, o que foi a primeira coisa que eles fizeram ao reconstruir o templo? Reconstruíram o quê? O altar. Depois do templo propriamente dito, finalmente eles reconstruíram os muros. Em outras palavras, queridos, não se consagra o templo, não se consagra o templo sem que primeiro o altar de sacrifício, o nosso coração, o local onde nós precisamos nos arrepender e sermos santos, seja reconsagrado. Não tem como. Isso também se aplica a nós hoje, queridos. Primeiro nós precisamos passar pelo altar do Senhor, nos arrependendo, e depois sim nós reconsagramos nossa vida, santificamos-nos e nos purificamos. Isso é muito importante. Toda essa dedicação do nosso corpo, o templo do Senhor, queridos, só pode ser feita por meio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Simbolizando no quê? Nesse óleo que é multiplicado, derramado sobre as nossas vidas, revelando a pessoa dele em nós, assim, queridos, como o azeite que era colocado na menorá, no candelabro de 7 pontas, ou na Hanuquia, o candelabro de 9 pontas, era um azeite que tinha que ser puro, sem cheiro, sem fumaça, quando ele queimava. Assim também deve ser as nossas vidas a Yahvé. Quando a gente estiver aceso, que deve ser algo constante, a gente deve produzir um cheiro limpo, suave, que chegue às narinas de Deus. Só santidade, querido, uma vida em santidade vai produzir isso diante de Deus. Para nós isso, queridos, é como um mitzvah. Sabe o que é mitzvah? Mitzvah é mandamento em hebraico. Para nós isso é como um mitzvah. Qual é o mandamento? É ter que brilhar, reluzir graciosamente a beleza de Deus em nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Queridos, isso é o que nós faremos nesse próximo ano, com a graça de Deus. Nós vamos brilhar a luz de Cristo através de nós. Amém? Nós vamos brilhar. E embora, queridos, a Hanukkah é uma festa que aponta sim para Jesus, o Messias, no contexto espiritual, os judeus eles celebravam essa festa apenas como um milagre da luz, um milagre da reconquista da cidade, da reconsagração do templo e o milagre da luz. É assim que eles fazem ainda hoje. Só celebram esses 8 dias, coloca a Hanukkah lá na janela, reúne os amigos, os irmãos, trocam presentes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para os irmãos da comunicação enviar para vocês um material de uma pastora que vive em Israel. Eu recebi esse material. Fala sobre o apontamento desse Hanukkah, o que significa num contexto espiritual. É algo, queridos, assim, pensa numa joia, numa preciosidade. Ele é bem extenso. Se você tiver curiosidade de conhecer o que significa, uma pastora que está lá, conhece, que vive em Israel, ela nos enviou, e eu vou pedir para enviar para vocês, e vocês vão ver ali esse contexto em que, embora os judeus, eles celebram apenas isso de uma forma, lá tem a cultura, lá tem a história, lá tem o contexto espiritual, tem a forma como eles celebram, como nós, filhos de Deus, devemos celebrar. O que eu estou falando aqui, queridos, é a ponta do iceberg. Existe um contexto muito mais profundo do que significa isso.
Só que esse povo celebram apenas a luz. Eles não têm a revelação de quem era ou de quem é essa luz que é Jesus. E nós temos. Agora, concluindo, eu queria que vocês prestassem atenção, queridos, ao que está sendo ministrado. Roma não deseja que os nossos olhos sejam abertos. Nossa igreja nasceu debaixo de uma direção, de uma diretriz: sai de Roma e volta para Jerusalém. Às vezes chegam coisas nas nossas vidas, queridos, através de nossa liderança, que são luz, vem luz a nós. Uma vez que nós não conhecemos, é uma coisa; uma vez que você conhece, é outra coisa. E Roma sempre tentou ofuscar a verdade judaica cristã do povo de Deus. Até hoje faz isso. Não estou falando Roma num contexto físico, mas Roma num contexto espiritual. Roma quer nos prender, irmãos, ao paganismo. E esse paganismo se traduz às vezes nas tentativas de quê? De deixar que o povo de Deus celebre festas que estão na Bíblia, fazer com que isso caia no esquecimento e coloque no lugar de festas bíblicas, festas pagãs. E aí tentam fazer dessas festas pagãs um cristianismo, ou seja, tenta cristianizar essas festas pagãs como se fossem festas cristãs. Não estamos, queridos, mais debaixo de escuridão. Deus tem trazido luz sobre nossas vidas. O Senhor tem trazido luz, revelação às nossas vidas. A festa do Hanukkah é um ato profético que aponta para a concepção do Messias, a luz que viria no mundo em trevas, qual ele mesmo disse em João capítulo 8, versículo 12. Márcio, me ajuda aqui, eu acho que começou a fazer um barulho estranho, seria bom desligar aquele ar. João 8,12 diz: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Prestem atenção aqui, queridos. A festa do Hanukkah aponta para concepção. O que é concepção? Vocês acham que concepção e nascimento são coisas iguais ou diferentes? Conceber e nascer. O próprio Jesus, ele celebrou esse festival de dedicação. Escute isso. Jesus celebrou a festa do Hanukkah. Isso está em João capítulo 10, 22 ao 28. Eu quero ler com vocês. Sabe quando ele celebrou? Nessa festa de Hanukkah. Ele é lá, em João capítulo 8, que ele afirma: eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque Jesus era um sinal messiânico. A festa do Hanukkah aponta para a luz. Diz assim, eu vou ler com vocês, João 10, do 22. Diz assim, ó: era inverno. Na versão que eu estou lendo é NVI. Era inverno. Dezembro, vocês sabem que neva, dependendo do ano, em Israel. Final de novembro, dezembro, janeiro. Era inverno. Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Que festa é essa? É a festa de Hanukkah. Jesus estava lá. Ele caminhava pelo templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Ele não estava dentro do templo, estava caminhando fora. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu: eu já lhes disse a vocês e não creram em mim, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço,
e elas me seguem, e eu dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-la das minhas mãos. Jesus estava dizendo o seguinte, na festa da dedicação, falando, eu sou a luz do mundo, ele estava dizendo, eu sou o Filho de Deus. Só que o povo, queridos, dizia assim, ei, fala claro para a gente, se é ou não é o Filho de Deus? Jesus disse, eu já fui claro com vocês, só que só conhece a clareza aquele que é ovelha. Só quem é ovelha entende o que eu estou falando, quem não é ovelha, não entende. Jesus disse isso nesse contexto, eu sou a luz do mundo, eu já realizei vários milagres, eu sou sim o Filho de Deus, preciso ser mais claro do que eu tenho sido? Não, nós temos essa luz, queridos, nós somos ovelhas. Diga, eu sou ovelha, eu sou ovelha. E fazendo aqui algumas considerações, poucas, eu vou pedir para enviar, não vai dar tempo. Queridos, Paulo, ele escreveu assim, em 1 Coríntios 10, 14, na NAA, olha o que ele escreveu, portanto, meus amados, fujam da idolatria. João reitera isso, em João 5, 21, filhinhos, cuidado com os ídolos. A gente vê, queridos, Deus nos alertando sobre Roma constantemente, sobre esses princípios romanos que tentam nos destruir. Ele está dizendo aqui, fuja da idolatria, fuja do paganismo, fuja do materialismo, principalmente nessa época, queridos. Você chega num shopping, gasta R$500, R$600, concorre a um Jeep não sei o que, gasta R$700, concorre a compra não sei o que, gasta R$300, concorre no... O que é isso? Queridos, é um materialismo do Natal que a gente vê, terrível. Isso é uma exortação a deuses pagãos, queridos, a Satanás. Nada tem a ver com o verdadeiro Messias e a celebração do nascimento do nosso Senhor Jesus. Nós já sabemos disso. Sequer, queridos, Jesus não nasceu em dezembro. Como assim, pastor? Em contrapartida, queridos, a mensagem cerne, preste atenção nisso, cerne de Hanukkah, não é nascimento, é arrependimento, é reconsagração, é dedicação de todas as formas, queridos, de paganismo, de idolatria que às vezes o diabo coloca dentro de nós. As festividades, queridos, de 25 de dezembro, durante o Império Romano, escute isso, anteriormente ao nascimento de Jesus, já era celebrado, 25 de dezembro já era celebrado antes de Jesus nascer, e essas festas eram intensas, sabem quem? Em honra ao nascimento do Senhor e Salvador, entre aspas, do mundo, o príncipe da paz, um homem que era adorado como um Deus, sabe quem era? Imperador César Augusto. Todos os imperadores já eram celebrados nessa data, adorados como príncipe da paz, como rei. E esse festival também apontava para um Deus conhecido como um Deus do sol, cultuado pelos romanos nesta data. Esta festa era marcada, queridos, porque uma abundância de alimento, era muita comida, bebida, doação de presentes. O festival impregnava o espaço público, todas as cidades, a cidade de Roma celebrava, queridos, além da comida, da bebida, outras atividades eram feitas, danças, teatros, músicas, jogos de atletismo e de tantas outras coisas. E no âmbito político e religioso, quando queridos, eu me aprofundo nisso, eles faziam vários rituais e cerimônias, e nessas cerimônias, essas celebrações traziam, sabe o que? Um senso de comunidade civil, enquanto eles estavam honrando o Salvador, o grande imperador César. Não que o imperador tinha nascido no dia 25 de dezembro, mas porque ele era adorado como um Deus, bem como todos os outros Césares nesta data, todos.
E correspondia, queridos, exatamente ao nascimento de um deus Sol chamado Solus Invictus, Saturno do Sol. Também esta era a data que celebrava esse aniversário. Mesmo que César não tinha nascido nessa data, era a data que celebrava a data de nascimento dele. Eu vou pedir para os irmãos, acho que eu já enviei aqui da comunicação, enviar para vocês o verdadeiro significado do Natal. Acho que tem 11 ou 12 ou 13 páginas. Deem uma lida. Prestem atenção nisso. Eu acho tão bonito, queridos, uma árvore, luzes, você vê muitos lugares enfeitados, eu acho muito legal. Eu já celebrei muito isso, tínhamos tudo dentro da nossa casa. Um dia, quando a luz chegou, com muita dor no coração, eu comecei a ter que, arrancando isso do meu coração, primeiro saiu daqui, tem que sair daqui, porque se não sai daqui, não vai sair de dentro das nossas casas. Pastor, é contra essas coisas, pastor, né? Não tem nada a ver com eu ser contra, a favor, queridos. Tem contexto espiritual por trás disso. E é isso que nós precisamos entender. Nós estamos aqui num tempo muito especial. Se vocês verem, queridos, esse contexto, esse cenário geográfico, político, social, foi quando quando foi anunciado que o Messias viria. Foi nesse contexto de festa de Hanukkah que o Messias viria, um cenário confrontando a anunciação da sua concepção. Se você observar a palavra, escute isso, você vai ver isso. A Bíblia diz que o anjo Gabriel chegou. O anjo de Deus disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Yahvé, e eis que no teu ventre conceberá, e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-á o nome nele de Yoshua, Jesus. E este será grande, será chamado Filho de Deus, o Altíssimo, o Filho de Elohim, e lhe dará o nome do trono de Davi, seu pai. Deus disse isso através do anjo, nesse período de dezembro, a Maria. Aqui, queridos, quem estava sendo anunciado, nesse momento que os imperadores estavam sendo, essas festas estavam sendo celebradas, não é que nasceria mais um César, não é que nasceria mais um que ascenderia algum trono, não. Aqui estava sendo anunciado aquele que nasceria do trono, que nasceria e herdaria o trono de Davi, mas o verdadeiro e único Salvador que viria e reinaria eternamente na casa de Deus, e o seu reino jamais teria fim. Césaras nasciam, Césaras viviam e morriam, eram substituídos. Impérios, queridos, são assim, eles são estabelecidos, mas eles acabam, eles perecem, eles desaparecem. Mas o verdadeiro Rei e Salvador, o único e eterno, a Bíblia diz que Ele é para sempre, o seu reino está estabelecido até o fim. Diante desse fato que o anjo anuncia a concepção, não o nascimento, concepção de Jesus, Maria naquele momento diz assim ao anjo: como se fará isso? Como isso vai acontecer? Visto que eu não conheço homem algum, eu nunca tive relação sexual com nenhum homem. E aí o anjo responde para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra, e esse santo fará de ti nascer aquele que será chamado Yoshua, o verdadeiro Deus. Está lá em Lucas, queridos, capítulo 1, versículo 30 ao 35. Queridos, ainda que a Bíblia não descreva a data do seu nascimento,
o anjo Gabriel anuncia a Maria que ele, o Deus Pai, palavra declarada, viria e chocaria, o Espírito Santo chocaria, conceberia, geraria o Filho de Deus no seu útero. Quando Deus fala isso, sabe o que Deus estava fazendo, queridos? Através do anjo, estava confrontando, expondo a condição de idolatria que estava acontecendo naquelas festas, ao Deus invicto, ao César. Deus estava confrontando a idolatria, Deus estava confrontando o engano do povo naquele contexto daquela festa pagã em que se cultuava um Deus falso, César. E ali naquele contexto, ele estava anunciando um verdadeiro e único Salvador, que estava por vir. Quando? Dali 9 meses. Que nós já sabemos, se você contar 9 meses de janeiro até, vai dar quando? Setembro, outubro, na celebração da festa dos tabernáculos. Mas nunca em dezembro. Escute isso, entendam. Jesus, a luz do mundo, foi concebido em dezembro. Foi o dia que o Espírito tomou o útero e começou a gerar o Jesus. Concebido, não nascido durante esse festival do Hanukkah. Jesus não nasceu em Hanukkah, Jesus foi concebido em Hanukkah. Eu creio nisso, queridos. Por que, pastor? Eu já trouxe aqui, queridos, a fatos bíblicos, pelos turnos de todos os sacerdotes, do turno de Abias, você vai ver ali tudo isso que eu estou falando. Há fatos bíblicos que comprovam isso. Ele foi gerado, ele foi concebido. Quando? Quando o milagre de Hanukkah aconteceu. Hanukkah, a luz que durou Jesus estava, a luz do mundo estava sendo concebido. A lâmpada ficou acesa por 8 dias e debaixo desse espírito da luz, debaixo do milagre, Jesus foi gerado, o Messias. Agora, querido, escute isso. É claro que sem Hanukkah nós não poderíamos celebrar a vinda do Messias. Por isso, eu não sou contra celebrar festa de luzes. Durante esse festival, os judeus, eles declaram, eu não sei falar isso aqui, queridos, chama Nesh Gadol Haim Shan. Um grande milagre aconteceu ali. Ou seja, a tradução dessa palavra é: um grande milagre foi gerado ali. Eles celebram isso. Eles celebram que o grande milagre é essa luz que durou 8 dias. Mas na verdade, Nes Gadol Hashem significa Jesus foi concebido ali. Isso é poderoso demais. Se nós tivéssemos hoje aqui, queridos, o judeu messiânico falando isso para nós, um Kobe Ferguson, tenho certeza que ele não falaria nada diferente do que eu estou dizendo. Uma vez que a vida começa na concepção, o bebê está ali, ó. O bebê está lá. Mas ele foi concebido no dia em que houve o momento em que eles juntos conceberam. Foi isso que aconteceu em dezembro. Mas o bebê não nasceu ainda. Hanukkah, queridos, é um verdadeiro festival que nós devemos celebrar, nos regozijar. O milagre dos milagres aconteceu ali no útero de Maria. Uma vez que a palavra, o verbo se fez carne, e a Bíblia diz, habitou, tabernaculou, ele invadiu a terra, e aí o novo e vivo templo foi dedicado. Jesus viria ao mundo. Está em João capítulo 2, versículo 19 e 20. Diz que a partir disso a sua glória habitaria em plenitude e em perfeição. E Jesus, que é o milagre dos milagres, e a vida, que é a verdadeira luz do mundo, como diz em João 1, 4 e 5. E aí, pastor?
Nós vamos orar nesse momento, queridos. Nós vamos orar por algo. Diante desses expostos, diante daquilo que nós ouvimos nesta manhã, a noiva, o templo que somos nós podemos aplicar lições, queridos, espirituais sobre essa festa de Hanukkah nesses últimos dias, no final de 2002, maravilhosos. Primeiro, é um tempo de nós remover do templo tudo aquilo que às vezes vem em decorrência, queridos, a essa cultura pós-moderna que tem influenciado. É um tempo de purificação, de reedificação, um culto verdadeiro ao Senhor. É um tempo de nós dedicarmos nossa vida ao Senhor. Além de tudo isso, é um momento de consciência, de proteção divina sobre o povo de Deus, que não importa a quantidade, Deus está sempre nos protegendo. Não importa o nível de batalha, Ele sempre vai proteger a gente. Hanukkah significa isso. Um exército pequenininho destruiu um exército de Antíoque. Terceiro, queridos, é uma busca de restauração completa das nossas vidas. Tudo aquilo que foi maculado durante esse ano, durante lutas que passamos, guerras que enfrentamos, o pecado, o mundo, o diabo, é um tempo de restauração. É um tempo de reflexão. Nós já fizemos, quantas vezes, queridos? 12 dias de consagração no final do ano. Eu já fiquei 12 dias de jejum, queridos, no final do ano, que eu perdi 12 quilos, 1 quilo por dia, de me consagrar totalmente. Nos dedicar a Deus. Nós temos que celebrar, sim, é muita celebração, é festa, estar com a família, os amigos, isso Hanukkah fala. Mas existe uma consciência espiritual. Vamos colocar de pé, por favor. Pai, essa é a certeza de que nós servimos um Deus de milagres. E nós provamos o maior de todos os milagres, a concepção de Jesus e o tempo em que Ele nasceu. E hoje nós, Senhor, através do nascimento de Jesus, nós celebramos o nosso novo nascimento, porque conhecemos a Jesus. E nos tornamos uma verdadeira recriação. E não haverá milagres, Senhor, no Deus dos impossíveis, em todas as áreas das nossas vidas, quando nós entendemos que nós precisamos nos dedicar a Deus, reconsagrar as nossas vidas a Deus, purificar as nossas vidas ao Senhor. Pai, traz essa proteção sobre as nossas vidas, traz essa proteção sobre o nosso coração, restaura as nossas vidas, Senhor. Que durante esses dias que faltam para terminar este ano, haja essa consciência, Senhor. Deus está nos convidando a essa dedicação do nosso ser, do nosso corpo, do nosso templo, da nossa vida ao Senhor. Espírito Santo, nós queremos sim celebrar com muita alegria tudo aquilo que nós hoje, Senhor, podemos viver e desfrutar, que é essa vida abundante em Cristo. Tudo que somos e viermos a ser, tudo que temos e viermos a ter, nós celebramos a luz do mundo que veio ao mundo e resplandece nas trevas. Nós sim celebramos a concepção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi concebido. Pai, muito obrigado por isso. E Ele quer que nós sejamos, Jesus quer que eu e você, nós sejamos um reflexo dessa luz no mundo, de um mundo de trevas. Pai, da mesma forma, Senhor, como é tão interessante que essa vela do meio da Hanukkah, chamada serva, servente, ela é acesa, Senhor, na primeira noite, Pai, e com ela as demais são acesas. Senhor, essa é uma bela imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que veio como servo,
para acender, para espalhar a sua luz no mundo, em nós, e que esta luz, Senhor, que está em nós, possa resplandecer na vida das pessoas, e que sejamos seus transmissores, Senhor, e aqueles que se encontram em trevas possam conhecer a luz, e assim, Senhor, cumprirá novamente a palavra profética que está escrito, Senhor, que o povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte resplandeceu a luz. Nós somos, Pai, esses braços dessa Hanuquia que recebe a luz do centro que é Jesus, e através dessa luz, Pai, nós espalhamos essa luz central, essa luz que é Cristo, essa luz que é Jesus. Que nós possamos, meu Deus, viver isso nas nossas vidas, que nós possamos desfrutar isso nas nossas vidas, que nós possamos refletir isso nas nossas vidas. Jesus, a luz do mundo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, meu Deus, por esta manhã. Obrigado pela sua palavra, pela luz que Deus tem trazido a nossas vidas. Obrigado pela palavra revelada. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tem nos tirado, meu Deus, de um paganismo, de um mundo, e nos trazido, Senhor, para mais perto de Ti, para vivermos uma vida, Senhor, que o Senhor quer que vivamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dizer: eu sou a luz deste mundo, através de Jesus. Amém? Nós somos a luz deste mundo através de Jesus. Jesus é esse braço central, queridos, que vai todos os dias acender a sua luz em nós, e nós precisamos refleti-la, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe de uma forma muito especial. Quero convidar o João, ele vai concluir aqui o culto e nós vamos para casa. Desfrutem deste dia, desfrutem dessa noite, desfrutem do dia de amanhã, estejam em família, estejam juntos, celebrem, queridos, é muito importante, mas o verdadeiro significado do que significa, não o nascimento, mas uma concepção de nosso Senhor Jesus.